Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Vou estar passando para vocês agora mais uma disciplina do nosso curso, que é a cultura do milho, dentro de culturas anuais 1, tá certo? Nós já vimos a cana-de-açúcar, agora nós vamos estar vendo a cultura do milho. O milho é uma planta que eu costumo falar que ela é dividida em 4 partes, certo? Raiz, né? A raiz, certo? A raiz da planta, ela é denominada como fasciculada ou cabeleira, mesma coisa da raiz do milho, são características das gramíneas, certo? Qual que é a função dessas raízes para a planta? Tá? Sustentação e absorção de nutrientes, água e nutrientes, tá certo? As folhas, certo? As folhas são eretas, estreitas, características também das gramíneas. A parte de reprodução, ela é a parte masculina, é o pendão, certo? Que é a parte terminal da planta, e a parte feminina são as bonecas. Qual que sai primeiro? Primeiro sai o pendão, certo? Depois vem a boneca. Como que ocorre a fecundação do milho? Ocorre por fertilização cruzada, tá? O pólen, tá, de uma planta não fertiliza o cabelo dessa boneca na mesma planta, tá? Então o pólen é muito leve, então ele vai fertilizar as bonecas ao lado, com o vento, tá? Família, já falei para vocês, família das gramíneas. Então uma leve, mostrar para vocês aqui só como que foi a evolução da planta do milho na história, tá? Aqui nós temos aqui o milho normal, mas antigamente olha como que era, tá? Os ancestrais do milho, família do teuzinto, tá? E o tripsaco. Olha como que era antigamente, tá vendo? Como que foi ocorrendo a evolução. Olha aí, tá vendo? Só para vocês verem. Olha a evolução que teve. Olha o que era o milho antigamente. Olha como que com o trabalho de melhoramento genético, o milho se evoluiu e hoje nós temos um híbrido altamente produtivo, né? Que são esses materiais mais modernos que nós temos hoje. Só para vocês verem algumas variabilidades também. Ó, tem a semente, antigamente tinha a semente preta, os indígenas que plantavam esse tipo de milho, até hoje ainda planta. Tá? Tem várias colorações. Olha o tamanho que era a planta antigamente. Olha aqui, se eu mostrar essa foto aqui, o cara subiu num cavalo para alcançar a espiga lá em cima. Imagina se hoje esses materiais fossem desse tamanho ainda. Qualquer ventinho ia derrubar, ia calmar todos esses materiais. E isso em 1924. Vocês veem que o trabalho de melhoramento é muito recente. Várias colorações. É só para ilustrar mesmo para você, ó, tá vendo? Dentro da mesma espiga, diversas colorações de grãos. Olha que bonito. Então a parte agora que eu vou falar para vocês é a parte de morfologia e fenologia da planta do milho, tá? É a parte mais importante que eu costumo falar, porque a gente tem que entender como que a planta se comporta durante o seu ciclo, tá? Desde quando a gente planta, tá? Que ela começa, você plantou, ela vai bebendo água, vai embebendo, né? Vai adquirindo umidade, até germinar, em torno de 4, 5 dias, ela começa a soltar essa primeira folhinha aqui que a gente chama de palito, certo? À medida que ela vai desenvolvendo com o passar dos dias, a gente denomina os estádios em estádios vegetativos, tá? Quando que a planta está no estádio vegetativo V1? Aqui, ó, é quando ela tem, tá? Uma folha completamente expandida, totalmente aberta, a outra ainda está meio fechada. Então, quando ela tem uma folha totalmente aberta, ela está no estágio V1. Aí, com o passar dos dias, ela vai soltando mais folhas. Então, para a gente saber qual estágio vegetativo que a planta está, é só a gente ir na lavoura e contar quantas folhas completamente expandidas estão. Se ela tiver com 2 folhas, né? Aqui ela não está no V2 ainda, porque essa folha aqui não está totalmente desenrolada. Ela seria no V2 se tivesse 3 folhas, uma fechada e 2 abertas. Aí estaria no estágio vegetativo
V2, e assim por diante. O milho, o híbrido de milho passou por várias revoluções. Tá? Hoje não é variedade, até pouco tempo atrás a gente chamava o milho variedade de milho tal. Ainda tem variedades hoje, mas hoje o milho é um híbrido. Tá? O que é um híbrido? É um cruzamento de duas ou mais linhagens, isso feito em campo. E hoje também a maioria dos materiais são todos praticamente modificados geneticamente. Tá? São milhos que sofreram alterações em laboratório para adquirir algumas resistências. Tá? Aqui só para mostrar para vocês, ó. Isso aqui provavelmente, porque nós temos híbrido simples, duplo e triplo. Tá? O híbrido simples é o cruzamento de apenas duas linhagens, linhagem A com uma linhagem B. Aí dá origem a um híbrido que a gente chama de híbrido simples. Como que nós sabemos em campo qual o material que está sendo plantado? Só de olhar na lavoura. A gente vai olhar a uniformidade da altura das espigas. Tá? O híbrido simples, como ele tem só duas linhagens, ele é mais homogêneo, a altura das espigas. Tá vendo? Está tudo na mesma altura. Isso aqui possivelmente é um híbrido simples. Já os híbridos duplo e triplo, ele tem mais cruzamentos de uma linhagem com outra, então ele é mais heterogêneo, tá? Ele não tem essa uniformidade de altura de espigas. Então a fenologia da planta do milho, tá? Morfologia é uma coisa e fenologia é outra. Fenologia é o calendário da planta, tá? Quais são as atividades que a gente tem que desenvolver durante o ciclo da planta, certo? Cada fase vegetativa dessa aqui, ó, tem uma função na planta. Por exemplo, quando a planta está no estágio V3 até eu considero até V10, V8, é onde está sendo definido o potencial futuro dessa espiga, tamanho de espiga, quantidade de fileiras na espiga, tá? Então nessa fase aqui, ó, de V4 a V8 até V10, é onde a gente tem que fazer tratos culturais, não pode deixar nada passar de hora. Controle de ervas daninhas, aplicação de inseticidas se for necessário, né? Aplicação de adubo de cobertura, porque quando a gente planta o milho, a gente coloca um adubo que a gente chama adubo de plantio, certo? Depois que eu planto, durante uns 15, 20 dias, esse adubo acaba, aquele adubo que eu coloquei no plantio. Quando esse adubo começa a ser totalmente consumido pela planta, se não fizer a reposição de adubos, principalmente nitrogenados, essa planta começa a amarelar, começa a ficar amarela. Então é a hora que a gente tem que entrar com adubos de cobertura. O que é esse adubo de cobertura? Ureia, sulfato de amônio, nitrato de amônio, adubos que compõem, que tem na sua formulação, nitrogênio. Então, quando que eu entro com adubo nitrogenado aqui para fazer adubação de cobertura? A partir do V4. Ó, V4, quando tem quatro folhas, vai estar sendo definido a produção, certo? Aqui no V6, V7, definição do número de fileiras na espiga da planta. Isso vai estar ocorrendo dentro da planta nesse estágio. Então, nós temos que fornecer comida para essa planta, nitrogênio, tá certo? Até V8 e V10, quando totalmente o tamanho da espiga vai estar sendo definido, tá? Soltou o pendão, aí já passa do estágio vegetativo, passa para o estágio reprodutivo. Saiu o pendão, já não é vegetativo, é reprodutivo. Aí de acordo com a espiga vai sendo formada, vai sendo determinados os estágios reprodutivos da planta. Olha essa curva aqui, como que é interessante. Quando tá vendo? Que é a curva de absorção de nutrientes. No início, precisa de pouca comida a planta. Mas à medida que ela vai crescendo, olha aqui, isso aqui é a demanda de nutrientes que a planta precisa. Então, à medida que ela vai crescendo, precisa estar sendo fornecido nitrogênio, potássio à planta, para ela manifestar todo o seu potencial produtivo. À medida que ela solta o pendão, essa curva começa
declinar. Então aqui já não tem necessidade da gente estar fornecendo mais nutrientes para a planta. Ela já foi tudo definido até chegar aqui, ó, no pendoamento. Depois do pendoamento não há necessidade de fazer doações de cobertura, porque já foi definido que a planta tinha que manifestar, ela já foi. Então nessa fase aqui, a gente tem que torcer para ter chuva, ter água, ter umidade. Porque se antes, 15 dias antes do pendoamento e 15 dias depois do pendoamento, se faltar umidade, faltar água, essa espiga não vai desenvolver normalmente. É onde ocorre uma espiga mal formada, tá? Então nessa fase aqui é a fase crítica de umidade, onde o milho precisa de ter disponível para ele água. Então, como eu falei para vocês, isso aqui é o calendário da planta. Do lado de cá estão os estágios vegetativos, vai desde a emergência até o pendoamento. Quando aparece o florescimento, o pendoamento, aí é R1, aí quando o grão está leitoso, R2, quando está no grão pastoso, R3, até chegar no R6, que a gente chama de maturação fisiológica. É onde a gente já vai poder estar fazendo a colheita desse milho, desde que ele já tenha a umidade para fazer a colheita. Olha aqui o que acontece dentro da planta. Isso aqui é uma foto, um V5, V6, foi feita com um microscópio eletrônico. Isso aqui está dentro da planta, essa foto foi retirada daqui, ó. A espiga, gente, ela não saiu nem o pendão. Está vendo que essa espiga já está sendo formada dentro da planta? Então, por isso que nessa fase aqui, a gente tem que cuidar dessa planta como se fosse um bebezinho, uma criancinha mesmo, porque está sendo gerada dentro dessa planta a futura espiga. Se nessa fase aqui faltar alimento para a planta, ela vai ficar desnutrida. Se ela fica desnutrida, não vai soltar uma espiga lá na frente com capacidade produtiva que a planta tem, certo? Então essa foto é muito interessante para vocês verem a importância de fazer os tratos culturais no momento certo. Aqui está um embriãozinho, está uma espiga sendo formada. Se faltar água, faltar comida, faltar luz para essa planta, lá na frente a gente vai ver a consequência disso aqui no tamanho da espiga. Então, diante de tudo isso, o que é que vai determinar o rendimento lá no final da colheita? Em quilos de grãos por hectare. Número de grãos por hectare, o que é que vai depender? Quantos grãos vai ter por espiga? Número de espigas por hectare, que milho é em torno de 60, 70, 80 mil plantas por hectare. A gente tem que ver qual híbrido que a gente está trabalhando, definir na hora do plantio quantas plantas nós vamos colocar por hectare, para a gente ter no final essa quantidade de espigas. Número de fileiras, dentro de uma mesma espiga, comprimento de fileiras, a porcentagem de fertilização, que isso aqui depende, como eu falei para vocês, da umidade, né, da quantidade de chuva que vai ter nessa época aqui, e o número de espigas por planta. Isso aí vai determinar lá na frente o rendimento em quilos por hectare. O que determina a produção maior ou menor de um milho? Tá? Altitude. Por que em regiões mais altas, vamos longe não, vamos aqui, Rio Verde, Santa Helena, Montevidéu, o milho lá produz mais que o milho aqui no sul, por causa da altitude, lá é mais alto. Então o milho é altamente responsível em comparação à altitude. Olha para vocês verem. Altitude, quando for menor que 300 metros, aptidão baixa, muito alta, regiões altas, tá vendo? Então o rendimento vai ser maior. Tá? O milho se comporta melhor em regiões com altitudes mais elevadas. Por isso que eu posso plantar o mesmo milho aqui e plantar lá em Rio Verde, lá vai dar mais. Será que é porque eles têm uma tecnologia melhor que a nossa aqui no Tumbiara, Catuba? Não, por causa da altitude. O material é mais responsível quando a altitude é alta. Necessidade de água. Até 8 folhas precisa diariamente em torno de 4 a 5 milímetros de água. No florescimento, quando está soltando o pendão, diariamente, de 7 a 8 milímetros. Como eu falei para vocês, o período crítico, não é?
15 dias antes e 15 dias após o florescimento. É o período crítico do milho em relação à água. Algumas características. Isso aí a gente chama, quando o milho deita de ponta cabeça, a gente fala que essa espiga é uma espiga decumbente, tá? Isso aqui é perfeito, ó. Stygrim. Stygrim é quando a planta, a espiga já está seca, mas o colmo, tá vendo? O colmo, as folhas permanecem ainda verdes. Isso aqui é uma característica muito boa para a planta, tá? Porque ela, como ela está verde ainda, ela resiste. Se tiver uma chuva forte, um vento muito forte, ela consegue ficar em pé sem acamar, por causa desse Stygrim. Então, Stygrim bom, isso aqui é uma característica boa de um híbrido. Só de olhar aqui, o híbrido que é esse? É simples, duplo ou triplo? Simples, não é? Qual é a altura de inserção da altura da espiga? Todas no mesmo alinhamento, é um híbrido simples, com certeza. Bom, hoje seria isso. Daqui a pouco, provavelmente, eu vou estar falando sobre nutrição, mais aprofundadamente.